gente linda! Como você está? Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo na sua vida. Os problemas fazem parte e aí a gente tem que ter sabedoria para lidar e enfrentar e seguir a vida com muita determinação e otimismo. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Você tem medo de quê? O medo, ele te protege ou te impede? Nós vamos falar hoje aqui no programa sobre isso, porque quando o medo é excessivo, ele nos atrapalha, nos priva, e aí vem as frustrações. Então, como é que a gente lida com o medo em excesso para que a gente não interrompa, para que a gente não se frustre? Qual é o segredo? Quais devem ser os mecanismos para lidar com isso? Também aqui hoje no programa nós vamos conversar com o escritor e mestre em artes e multimeios, o Edivaldo Silva, ele que escreveu uma trama, uma ficção muito interessante, o livro Além da Fumaça, que é uma ficção que vai embarcar a gente num contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, e aí vem uma história muito legal, que começa lá na Alemanha, desencadeia para o Brasil, e a gente vai entender um pouquinho mais dessa trama já aqui no nosso programa. E sim, tem música boa, sabe? Pra gente aproveitar essa próxima hora também, para dar uma desligada, conversar de assuntos sérios, interessantes também para você buscar uma leitura e aumentar o som. Curtir um pouquinho com Pedro Mesquita. Tudo bem, Pedro? Prazer, viu? Tá aqui no seu programa hoje. Obrigado pela oportunidade. Prazer é meu em tê-lo aqui. Muita coisa pra gente conversar, música pra gente apresentar aqui no programa. Mas agora a gente vai colocar o quê pra todo mundo curtir? Vamos curtir, moda? Vamos? Bora lá. Essa tá no DVD, hein? Você vive procurando a fórmula do amor, se entregando de alma e coração. Quando o mundo se machuca e vê que não passou de um encanto, uma desilusão, usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor. Nem se toca que eu posso gostar. Abre os olhos, olha em volta tudo que você criou. Nosso fogo não dá pra, é só juntar as coisas, tá tudo no ar. Ingredientes dessa receita de amar. Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou. Junte com as noites no meu colo cada gota que você chorou. Misture todo o brilho dos meus olhos, só de ver você me procurar. Vai ter na sua frente tudo que precisa da receita de amar. Receita de amar. Caraca! Obrigado. Gente, que vozeirão é esse? Obrigado. Parabéns. Você que é de Cruzeiro da Fortaleza. Sou de Cruzeiro, agora, terra do queijo. Melhor queijo de Minas Gerais é de lá, viu? Você não trouxe aqui pra gente experimentar? Eu não fui pro Cruzeiro. Tô te devendo, tá? Tô eu devendo amo queijo, eu conheço queijo de lá, maravilhoso. Aliás, a nossa região produz rica nisso, né? Maravilhosamente bem um queijo. Muito bom. Você gosta de queijo? Amo. Que isso? Queijinho com cervejinha. Nossa, minha mãe tá vendo eu falar de cerveja aqui, hein? As combinações. Mas você não tem cara de que passa dos limites, não? Não. Você tem um cara de... Tem cara de um rapaz ajuizado. Tem. Controlado. Ô Pedro, então você saiu de Cruzeiro da Fortaleza, veio pra Patos de Minas, tocando aqui pra todo canto, lançando o trabalho agora com regravações, músicas. E eu quero entender um pouquinho, assim, de como que é o seu universo musical. Até porque você começou cantando música gospel. Sim, eu cantava na igreja, né? Coral, grupo de oração lá da minha cidade, Cruzeiro da Fortaleza. E aí eu me apaixonei pela música, pelos bares, eventos. E aí foram surgindo oportunidades. Morei em Patrocínio em 2021, vim pra cá em 2022.
E Patos de Minas, pra mim, foi um divisor de águas, né? Onde eu também tive essa ideia de gravar o meu projeto, que é o DVD Pedro Mesquita na Varanda. 7 regravações, uma música inédita, que é a GPS também. Que a gente vai fazer daqui a pouquinho, contar mais dela. Mas vamos voltar nesse tempo? Vamos voltar lá para quando você começou, que a professora falou, olha, eu acho que você deveria investir nessa carreira musical, porque você leva jeito. Você torcendo o nariz, falando, não, eu quero é futebol, eu não quero música. Isso mesmo. Até que ela te convenceu e você falou, puxa, eu acredito em mim. Eu fui convertido, é isso aí. Literalmente convertido. Então lembra uma música lá de trás, lá da igreja. Lá da igreja? Puxei agora, hein? Pode fazer? Pode, puxa. A gente quer saber de onde que vem essa base sua, como é que era lá. Deu branco. Acho que eu não vou lembrar. Na época eu não tocava, né? Eu só cantava. Posso lembrar até ao longo do programa? Assim, que eu peguei, eu preparei isso com ele. Ele foi me contando aqui no intervalo. Não, ele tá super empolgado, as minhas referências, sertanejo universitário e tal, animado. Vou pra boate, toca no bar. Vou fazer assim, eu vou pro intervalo. Tá, até lá combinado. Você vai refrescando aí a memória. A gente volta. Claro que a gente vai cantar muito trabalho seu aqui hoje também. A gente viu, né? Então fica aí. Segura aí que a gente vai pro intervalo, mas já a gente volta. E participe você também aqui do nosso programa, nossos canais de comunicação sempre prontos para você. Pode enviar o seu recado, mandar sua mensagem, pedir música também aqui no programa. Tá liberado. Deixar o Pedro apertado como eu fiz aqui, mas ele já lembrou. Já lembrou, me foi apertou, só mas eu lembrei. Já lembrou. Então, quer escutar alguma coisa, quer interagir, fazer alguma pergunta também para os nossos convidados, aproveite. Tem presente, viu? Tem presente para você que participar comigo. Então, bora cantar essa música que foi o início de tudo na sua vida, porque foi lá que descobriram a sua vocação. Uma música que eu sempre cantei e diz muito sobre gratidão. Ela é inclusive do Henrique e Juliano, pouca gente sabe. Já parou para pensar as coisas que vem planejando aonde ele se encaixar? E se agradece todo dia que sua vida passa, pois pode ter certeza que ele olha por você. Já parou pra perceber? Tudo que ele faz por nós não pede nada em troca. E quando tudo te fechou, te abriu novas portas. E quanto tempo do seu dia você tira pra poder agradecer? Abra o seu olho e vê que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer, que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver. E é tão fácil de dizer: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos deu. E começa bem por aí, não é, Pedro? Dessa gratidão de a gente enxergar nas pequenas coisas. Não precisa a gente ter um muito, mas o pequeno, se a gente já reconhece, já tem essa gratidão, já olha, já
agradece, já louva o Criador, já começa por aí. Com certeza, gratidão e fé é tudo. Sem isso a gente não vive, né? Com certeza. Acredito muito nisso. Também. Então coloca aí na bala da agulha já aí outras músicas pra gente engatar. Daqui a pouco tem mais. Beleza. Pedro Mesquita aqui no nosso programa Espaço Feminino com trabalho novo, muita coisa para contar ainda. Esse trabalho que tem surgindo aí, Esse DVD, escrito isso. já há algum tempo de uma carreira, apesar de recente, mas muito sólida. Muito legal. Agora tem mais sugestões aqui para você no programa, porque quero saber se você gosta de ler. É bom, não é? E investir numa boa leitura faz toda a diferença também. Por isso eu convidei aqui para participar do nosso programa o Edivaldo Silva, já está comigo na tela aqui. Ele que fala à distância conosco aqui no nosso programa Espaço Feminino, lançou agora em 2023 mais uma obra, Além da Fumaça, que é uma ficção, mas ele traz para um contexto histórico, ele elabora essa trama, desenrola na Europa e vem parar aqui no Brasil. Ele vai contar um pouco mais dessa história para a gente aqui no programa, mas antes eu quero saber outras coisas também, viu, Edivaldo? Boa noite, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Boa noite, Ludmila, muito bom estar com você no Espaço Feminino e estar também com Pedro Mesquita, parabéns aí, adorei, estava aqui curtindo a música, músicas lindas, parabéns, essa última de agradecimento também, inspira muito a gente, né, então parabéns, muito bom estar contigo e com todo mundo, com a sua audiência. A música toca, um bom livro também nos inspira, nos faz refletir, nos leva aí para outros universos. Mas Pedro, Edivaldo, desculpa, antes da gente entrar na trama do Além da Fumaça, de você contar aí um pouquinho dos bastidores, de dar aos nossos telespectadores aí que acompanham o programa pela TV, pela internet, um gostinho do que vai encontrar nessa ficção, eu queria que você falasse um pouco também do nosso contexto atual. Porque você fala, né, Segunda Guerra Mundial, tem algumas pinceladas, você fala aí de contextos da Guerra Fria. Esses movimentos ainda ecoam nos nossos dias atuais e como eles nos afetam? Não, sim, perfeito, acho que você fez uma análise muito legal. Um dos grandes motivos que me levou a escrever esse romance de suspense, né, que na verdade eu pego um momento histórico que é a penumbra da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria e toda a trama se desenvolve. Então a gente vai falar disso aqui um pouquinho, né. Mas um dos grandes motivos que me fez escolher esse momento histórico é a importância dele, né. A Guerra Fria, não sei se todo mundo sabe, né, foi um momento da humanidade em que o mundo estava dividido em dois grandes blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela Rússia, né? E uma das grandes consequências dessa divisão aí, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, que teve essa divisão, foi o surgimento do Muro de Berlim, que dividia a cidade em dois lados. Esse muro durou mais de 40 anos, né? E separou muito a Alemanha, que hoje é um país rico, poderoso, totalmente capitalista lá e tal, é o mais rico, mais poderoso da Europa hoje, né? Ele vivia dividido em dois lados, um lado que era o lado oriental, que estava sobre a guarda comunista, né? E o lado ocidental, que era capitalista. Então, era muito difícil você passar de um lado para outro. E esse momento histórico, ele tem, como você falou, Ludmila, ele tem reflexos grandes hoje. Então, basta ver a invasão, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa invasão tem tudo a ver com o movimento de crescimento do bloco da OTAN, do bloco dos Estados Unidos, que chegou perto ali da fronteira com a Rússia, com a Ucrânia, que segundo o pensamento do Putin, né, do russo dominante, é que ali é uma parte da Rússia, e ali não podia invadir, né? Então hoje a gente está vivendo meio que um restart, ou então uma coisa que ela estava quietinha, a Guerra Fria tinha esfriado mesmo, ela voltou a esquentar. Né? Então hoje a gente tem um mundo já preocupado, porque a Rússia acabou de sair do tratado de não proliferação de armas atômicas, então já começa a derrubar uma coisa que foi construída lá atrás,
e deixa o mundo aí meio preocupado. E tem reflexos aqui no Brasil também, né? Como teve a Guerra Fria, né? Com o nosso período em que a gente viveu debaixo daí de uma ditadura, teve a perseguição aos comunistas, e muita gente boa acabou dançando nisso aí, né? Então teve excesso dos dois lados. Não quero tomar nenhum partido aqui, só quero tentar passar como é que foi essa história, mesmo hoje, né? E hoje a gente ainda vive muito com esse ambiente polarizado aqui no Brasil e no mundo, né? Então tudo isso tem o começo logo depois, assim, no fim da Segunda Guerra Mundial, e com essa geração que cresceu ali sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial e começou a formatar esse mundo. E é incrível que até hoje a gente tem líderes nossos aqui no Brasil mesmo, né, que tem o pensamento de 20, 30 anos atrás, né, que é muito ligado a esse momento histórico que a gente viveu e que serve como pano de fundo ali no meu livro. Um movimento que a gente pode trazer aqui para a discussão, que nem é uma questão de julgamento, não é, Edivaldo? É uma questão de analisar, porque é por meio do passado que a gente pode fazer uma análise também das implicações dele no nosso presente, e a gente consegue fazer uma projeção para o amanhã. É para isso que serve também o contexto histórico, de você ter um conhecimento do que passou, desses reflexos aqui, e nesses movimentos que a gente também, da própria construção de identidade, de conhecer todos os contextos sociais, e aí a gente consegue fazer essas projeções voltando nesse movimento, trazendo as relações para o hoje, dos resquícios disso no presente e fazendo todas essas análises. Quero te convidar para a gente falar disso, porque agora eu quero saber do livro. Como é que você relacionou, não o que a gente vive agora, mas é um eco do que a gente teve aí num passado da humanidade. Mas como é que você elaborou esse contexto histórico de Guerra Fria para escrever esse romance? O livro é esse aqui, essa bela capa aqui, apresenta Berlim Ocidental. Aqui temos o taxista Bruno Fischer levando a brasileira, né? Então deixa eu ver se eu consigo fazer o foco. Tem que ser legal. isso. Então esse aqui é o livro, tá com uma diagramação muito bonita da editora Labrador, e uma edição maravilhosa, né? Então, na verdade, assim, eu sempre fui muito fã de literatura de suspense, aquela que te prende do começo ao fim, né? Mas com uma pegada mais poética, histórica, até meio filosófica, como nos livros do espanhol Manuel Esteves Montalbán, autor dos Mares do Sul, do inglês Ken Follett, né? É o mestre do suspense histórico, Humberto Eco, né, com o Nome da Rosa, e até brasileiros, né, como Marcos Reis, a Stella Carr, o Rubem Fonseca, mestre do suspense nacional. Então, sempre gostei muito. E aí eu decidi dar minha contribuição, escrever um romance de suspense nacional, o livro Além da Fumaça, que tem um trama aí de tirar o fôlego, que é cheia de ação, reviravoltas, e se passa no período sombrio do fim da Guerra Fria. Então, tem um contexto histórico, esse contexto histórico interfere ali no personagem, mas ele está ali para fazer parte da narrativa. Assim, era Berlim Oriental, em 1977, o taxista Bruno Fischer ele é designado a conduzir uma misteriosa passageira, Ingrid Bergson, que é uma brasileira, que é descendente de alemães do sul do Brasil, veio morar em São Paulo. Ela era casada com um paulista rico e acabou se separando, se envolveu nesse mundo da arte e virou uma contrabandista de objetos de arte. Eu não vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas é isso aí. E a missão dele é levar essa brasileira para o outro lado do Muro de Berlim. Então começa a história com ele, mostrando o Bruno, ele é um ex-músico, ele era pianista, e só que não conseguia se manter com isso, resolveu dirigir o táxi pelas ruas de Berlim, e aí ele ajuda essa brasileira a atravessar o muro, a brasileira volta ao Brasil e ela some. E aí acontece, a Amanda, filha dessa personagem brasileira, ela tem 20 anos, mora aqui, e decide buscar onde está a mãe dela, né? Porque a mãe dela sumiu. Ela consegue o contato do taxista com um amigo em comum deles, e vai para Berlim, acaba conhecendo o Bruno, e o Bruno, amigo, sai da letargia da vida que ele leva e decide ajudar a Amanda a achar a mãe. E aí a história começa a se desenrolar, assim, bastante suspense. A pintura que foi causadora dessas reviravoltas, que a Ingrid foi buscar, ela é uma obra de arte que foi
originalmente pertencia à coleção de uma família de origem judaica na Hungria, porque os alemães eles fizeram isso, né? Eles confiscaram muito as obras, as coisas do povo judeu, né? Então, essa era uma obra dessa, e essa obra que causa uma busca. Então, você tem organizações secretas atrás deles, a Mossad, entra a Mossad, né, que é o Serviço Secreto de Israel, ajudando o Bruno e a Ingrid a resolver o caso. E então eu vou dando pistas sobre o caso e trazendo essa coisa do suspense da história com muito plot twist do começo ao fim, para prender o leitor e chegar numa conclusão bem bacana. Acho que vocês vão gostar. Deu para perceber que essa obra, essa pintura não é só uma questão de valor comercial, mas de outras muito mais profundas. Tá. De uma relação que toca aí em contextos de fato que provocaram grandes discussões até hoje. Exato. Então, na verdade, eu coloquei essa história, que as histórias que permeavam muito fortemente, e até hoje permeiam, né, esse universo, né, que foi o confisco dos nazistas, dos bens dos judeus. E tem dois personagens muito legais, que são o Clovis e o pai dele, o Solomon Guterres. Na verdade, o Clovis é um agente da Mossad, e aí ele ajuda os dois nesse meio todo, mas o velho, o pai dele, ele escapou de campo de concentração, ele conta um pouco dessa história, e ele faz, de verdade, esse resgate que você falou, quer dizer que ele não mexe com obras que são manchadas de sangue, o sangue do povo judeu, né? Então, eu acho que isso também é um tema muito importante, um tema bem legal, que está ali permeando uma narrativa de suspense, é um romance de suspense. A Amanda, ela é uma personagem forte, né? A filha, né? A mãe é misteriosa, meio maluquetes, né? Porque ela tem esse dilema, né? Entre querer ser mãe da Amanda e para se manter, ela se meteu nesse mundo de tráfico de obras, né? Mas a Amanda não, ela tá aqui no Brasil, ela sabe que a mãe tem alguma coisa, ela não sabe o que é, e vai atrás da mãe. Então ela é um personagem que move o Bruno, que faz o Bruno sair da letargia dele, e ele acaba se tendo uma transformação bacana aí até o final do livro. Não vou contar muito mais não, para deixar o povo curioso. Mas é muito legal a gente trazer esse panorama, fazer essa leitura, porque as pessoas já começam a viajar. Eu, por exemplo, sou apaixonada com esse gênero que você escreveu agora e ainda não li o livro. Vou deixar a pilha de livros que eu estou lendo agora muito lado mais científico. Estou doida para pegar um gênero assim para poder viajar, para desligar, porque são momentos também de leituras como essa que a gente tem esse momento da gente desligar do mundo. Ao mesmo tempo, a sua obra ela é muito inteligente, porque ela traz reflexões de um panorama histórico, ao mesmo tempo que a gente pode trazer para discussões do que a gente vive agora. Então é muito interessante quando a gente tem esse tipo de escrita, de narrativa. E muito legal também, porque me parece que é uma leitura que você começa e já fica doido para poder continuar, não é aquele livro que você vai deixar encostado na estante, empoeirando no seu criado, porque te envolve de uma maneira que dá vontade de ler apressadamente. E o final é daqueles assim que, nossa, nunca imaginei que aconteceria. É bem surpreendente mesmo. Arrebatador. E tem uma frase que eu coloquei lá que achei, isso aqui, rapaz, está muito legal. E o que você falou é exatamente o que os leitores já estão colocando como observação. É uma leitura muito fácil, no sentido de que é um tema denso, mas a leitura é fácil, que te prende, vai... A gente que lê em 2 dias, isso está muito legal. E eu acabei de lançar o livro recentemente, agora em janeiro, no começo de janeiro, e já está com uma repercussão muito positiva. Ele é destaque em uma lista de ótimas leituras do jornal da revista Vogue, a revista Vogue da editora Globo. Ele apareceu como o primeiro numa lista de indicação de livros incríveis que se passam em momentos históricos interessantes, numa aventura na história do UOL. E dentro ele está disponível nas melhores livrarias, livrarias online também, Loyola, estante virtual, etc. Mas na Amazon ele já está com 5 de 5 estrelas e com muitos comentários de gente falando, olha, o livro é muito legal, uma leitura fácil, flui
bem, você acha que o tema é denso, mas é a vida, é uma história, é uma narrativa. Então você tem aquele momento histórico, mas é a vida dos personagens, é uma narrativa que prende. E, claro, uma coisa legal é estar aqui com vocês, né? Estar aqui com você, estar falando no seu programa, para mim é uma honra, é um prazer, eu acho que já é um resultado para mim, né, pessoalmente, muito positivo do livro. É quando a gente tem esse reconhecimento, tem essa sugestão num ranking de ótimas leituras, é claro que você valida um trabalho que te exigiu esforço, até porque você é publicitário, mestre em artes e multimeios, então tem um trabalho além de escritor, e escrever tudo isso e trazer de um panorama que tem esses traços históricos, que se baseia em situações que aconteceram, escrever uma ficção, creio eu que foi uma maratona muito grande. Não, foi um trabalho hércules. Vou te falar que no mínimo 2 anos, entre ter a ideia, começar a escrever, porque eu já estava vendo essa história isso vai voltar. Muito se falava, né, da Rússia, já tinham tomado uma parte da Ucrânia e tal. E eu já tinha mais ou menos essa história do Bruno, que é um ex-músico meio frustrado, que não conseguia levar a carreira dele para frente, tinha que se separou da mulher e tinha que tocar a vida com táxi. E aí, minha primeira ideia, a primeira história, ele conhecia uma imigrante angolana aqui no Brasil, né? E a história ficou uma história bonitinha, até que essa imigrante angolana contava para ele uma lenda sobre Leviaçou, o deus do arco-íris. Então ficou muito legal. Só que, cara, eu acho que dá para ampliar. Eu tive essa ideia e eu vi isso e comecei. E aí, muita pesquisa. Mas pesquisa pra caramba, para saber o que estava tocando de música naquela época, a notícia do rádio, porque às vezes o Bruno está lá dirigindo, aí eu ouvi falar sobre um político na Alemanha que suicidou, não sei o quê, que aconteceu de fato. Então, e aqui no Brasil também, tentando colocar essas coisas como o ambiente, como se fosse um filme, né? As pessoas estão andando e tem lá as coisas acontecendo, o ambiente lá fora, mas esse ambiente não é a história, ele faz parte do contexto, né? Então, muita pesquisa para validar nome de rua, para fazer tudo. E assim, como você falou, eu sou publicitário, eu trabalho numa empresa americana, liderando uma empresa aqui no Brasil, e eu falo com grandes agências, grandes marcas, etc. E meu foco é esse aí, acordar às 5:30 da manhã, se inscrever, fim de semana, à noite, é um trabalho animal, mas é legal, é realizar um sonho, né? Um amigo meu, um escritor também, claro, bem mais já tem uma carreira longa, né? O Agnello Carrascosa, ele ganhou 3 jabutis e tal, e ele me deu parabéns pelo livro, e ele falou: Divaldo, antes de tudo, é uma realização existencial, cara, você passa muito tempo com esse livro, uma hora que você lança, velho, agora tá no mundo, é uma realização existencial acima de tudo, ele me falou, eu falei, concordo. É uma ausência, você mas entrega ao mesmo muito tempo de você para sair um livro, né, para escrever. Isso. Sensacional. Já que você falou em música, de buscar o que tocava lá atrás, eu vou pedir para o Pedro Mesquita aqui, que você curtiu, e muita gente também está ligado em casa, ligada. E muito aí, bom. Vou te pedir para você cantar uma música aqui, para a gente fechar o nosso diálogo também com o Edivaldo. Pode ser, Pedro? Pode. Então manda ver. Se lá ele falou Pedro. Das músicas, ou ele foi buscar as referências do que tocava lá atrás, na década de 1980, o que toca agora? O que tá estourando? Atual? Universitário? Manda lá, o que você quiser. Aqui, você que tá mandando agora. Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu, guardei em mim cada detalhe que a gente viveu, O combinado era da gente se reencontrar. Quem sentir saudade primeiro ligar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor no peito e não voltou pra regar. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem o espaço. Cê nem aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos.
Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem o espaço. Cê nem aí e eu amando você. E eu amando você. Show de bola! E casou pra gente fechar nossa conversa também, Edivaldo, porque trouxe ali um romance também, que é Muito essa bom. pegada, e a gente conseguiu fazer esse casamento de um contexto histórico para um atual. Quero te agradecer muito a presença aqui no nosso programa. Estamos à distância aí conversando a respeito disso tudo. Tem gente perguntando aqui onde compra. Você já disse que nas grandes lojas aí, livrarias. Principais livrarias, você pode comprar, encomendar, ou também você pode comprar online na Nobel, na Saraiva não, né? Na Loyola, Amazon, você baixa na Amazon, então você pode comprar online, só digitar Além da Fumaça, Edivaldo Silva, vai aparecer várias lojas, até no Mercado Livre você pode comprar o livro online e nas livrarias. A Livraria da Vila, Nobel, todas essas já tem o livro. Esse está na minha lista de próxima leitura. Edivaldo, isso, quero te agradecer se vocês muito quiserem... aqui. Então, se o público, né, se vocês quiserem entrar em contato comigo, né, com o autor, tem uma página no Facebook, Além da Fumaça, que tem vários destaques, todos os destaques que tem lá, comentários e tal, e se quiser mandar perguntas, eu estou aberto aí para conversar com a sua audiência também, nessa página, Além da Fumaça. Além da Fumaça está lá no Facebook, então No corre Facebook. lá. Isso. E procura todas as informações também. Mas quero te agradecer muito, te espero que mais vezes também no programa, viu, Edivaldo? Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, Ludmila, um prazer enorme, um beijo e muito obrigado mesmo, gratidão. Sucesso para você. Valeu. A gente vai para o intervalo aqui no nosso programa, na volta tem mais Pedro Mesquita para animar aqui a nossa quarta-feira. E também a gente vai falar de medo. Te perguntei lá no início e pergunto agora de novo. Você tem medo? Mas é um medo que te protege? Ou é um medo que te impede? A gente vai falar sobre isso já já. Bora falar de medo? O que você tem medo? Ele é uma reação, uma emoção que vai fazer com que você tenha cuidado, você tenha zelo. É uma forma também, assim, de você expressar porque você não conhece aquela situação. Ou é um medo que te impede para você realizar, para você seguir sua vida, para você buscar algo que você quer, mas você se frustra. É isso que a gente vai falar agora aqui no nosso programa Espaço Feminino. Por isso eu recebo o Jorge Luiz Borges, que é psicólogo, está sempre aqui conosco. Muito obrigada, viu, Jorge, pela sua atenção. Ô, Jorge, quando é que a gente tem que ter a preocupação com o medo, já que ele faz parte do ser humano, a gente precisa, é necessário que a gente sinta medo até como uma proteção, mas quando passa do limite, quando começa a nos prejudicar? E até onde que é, então, essa normalidade? O limiar é sempre motivo de discussão. Porque quando é que o medo é uma reação natural? O medo é um afeto. O medo, ele nos afeta, mexe nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e pode, de algum modo, nos bloquear, nos impedir de fazer certas mudanças na vida ou de enfrentar certas coisas. É claro que existem casos em que o medo é um processo puramente natural, mas em outros em que a pessoa se sente completamente estagnada na vida de uma maneira geral, ou até para executar tarefas do dia a dia, ela pode começar ali a pensar que coisas catastróficas, terríveis, irão acometê-la e dessa forma ela começa a recuar. Isso pode desencadear posteriormente tanto uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, dependendo do estado, do nível de medo que essa pessoa pode chegar. E começa tudo num estágio assim que é tido como uma normalidade? O medo é natural em nós. Senão, mas eu falo é quando provável ele tem essa o progressão. desdobramento, né?
começa nessa situação que faz parte, Sim. mas aí toma uma proporção e quando ela percebe, normalmente já está nesse movimento de uma patologia, de um quadro de síndrome do pânico, por exemplo? É porque os nossos funcionamentos, nós temos todas essas características, né? A maioria das pessoas, nós sentimos medo, raiva, culpa, dúvida, mas quando isso se torna algo muito amplo na nossa consciência, a gente começa a, de algum modo, a ficar disfuncional. Todo extremo sinaliza o patológico. Tudo que é excessivo nas nossas reações sinaliza que pode ser que haja algo que não vai muito bem. E aí isso chama a nossa atenção. Obviamente que essa informação é totalmente genérica e a pessoa talvez possa pensar em casa, peraí, mas que nível que está esse meu medo, que nível que está esse meu estado e como que isso está me impedindo de buscar outros meios na vida ou de enfrentar determinados contextos. Esse é o... Pois é, mas às vezes o medo, ele também te trava. Às vezes você nem vai desenvolver um quadro mais grave, que vai requerer uma atenção, mas ele vai te travar. Eu não vou mais dirigir porque eu tenho medo disso acontecer. E não necessariamente por um trauma que tenha acontecido ela, que ela não consegue fazer essa superação. Eu não vou engatilhar um relacionamento porque eu tenho medo que aconteça como eu vi na minha casa, com a minha mãe, com a minha tia. Não necessariamente ela tenha passado e tido essa experiência, Jorge. Então, assim, normalmente a gente tem essa clarividência de um medo como impedir da gente realizar algo que vai, de fato, nos satisfazer? Duas coisas aí. Primeiro, eu preciso entender que esse medo, ele é, em alguma instância, natural e que eu não posso desrespeitá-lo demais. Porque se alguém tem medo de alguma coisa e eu tomo uma postura meio severa, enfrenta, passa por cima, aceita, e isso vai totalmente contra a natureza da pessoa, o que ela consegue fazer, eu posso estar jogando para frente um estado disfuncional. Pode não estar nem tanto disfuncional aqui, mas de repente eu meio que critico alguém para que ela enfrente, para que ela passe por cima, e isso gera uma consequência ruim. Quem é o responsável por isso, né? Passar por cima desses nossos estados demais, como se tudo fosse muito simples, muito fácil. É lógico, o medo estagna. Para alguém que está assistindo de fora, pode dizer assim, olha lá, se aquela pessoa não tivesse tanto medo, ela poderia tanto estar bem melhor, podia tanto ter mudado a vida dela, podia tanto ter encontrado outras coisas, mas o tempo de cada um é uma coisa que deve ser respeitada. Como é que eu vou romper com o tempo e a condição e a força e a capacidade de enfrentar que cada pessoa tem? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o julgamento. Sempre. Porque na nossa visão, da nossa perspectiva, do que a gente realizaria, a gente pode menosprezar, diminuir o que o outro está passando. Sempre. Mas a gente não entende qual é a perspectiva dessa pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer esses apontamentos? Sempre. Tem um raciocínio que é simples. Qual mérito eu tenho por não fumar se eu não gosto de cigarro? Talvez eu possa fazer um julgamento, um apontamento para aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, mas a jornada dela, o ritmo dela, os afetos dela são coisas totalmente particulares. Então esse respeito deve vir antes de tudo. Quando eu vou fazer uma análise a respeito daquilo que eu vejo, automaticamente eu posso, a princípio, ser muito crítico. Olha lá, fulano não tem coragem, fulano não enfrenta, fulano não termina o relacionamento, tal pessoa não toma uma atitude, mas nós não sabemos como é andar nos sapatos daquela pessoa. Então essa é sempre a postura, inclusive em análise, em terapia. Muitas pessoas vão para a terapia para dizer assim, nossa, aqui eu posso falar das coisas que eu tenho medo, das minhas dúvidas, das minhas incertezas, dos meus vícios, das minhas quedas, sem que eu seja julgado ou apressado, porque lá em casa, minha mãe, meu tio, meu pai, meu irmão falam, criticam e apontam. Infelizmente, ambientes familiares, ao invés de serem muitas vezes incentivadores das pessoas para que elas progridam, são ambientes críticos, são ambientes de muito julgamento, pautados às vezes em uma religiosidade arcaica, extrema, conservadora, e que não contribui para as pessoas enfrentarem. Porque se eu preciso que uma pessoa enfrente o medo, preciso em primeiro lugar respeitar o tempo dela e de algum modo
confiar que os pequenos movimentos que ela consegue fazer são positivos, sim. Porque a crítica não coloca ninguém para cima. Tô vendo o Pedro Mesquita ali concordando com a situação e sinalizando positivamente para que o Jorge está desenvolvendo aqui. Pedro, tem algum momento assim que o medo te impediu de fazer alguma coisa? Lud, com certeza, né? Como você mesmo disse, o medo ele toma conta, né? Isso faz parte de todo mundo, acredito que não tem aquela pessoa que não tem um medo na vida. Eu já tive muitos medos e ainda tenho em relação à música, né? Inseguranças, às vezes. O cara chegar pra você e falar assim, toca aquela do Tião Carreira aí, toca aí, deixa eu ver, vai. Dá medo. Ele tá ali, vou tocar. Assustou. Ela já me passou porque mandou cantar gospel porque não tinha nada a ver. Mas é tipo isso, assim, de às vezes o que está por vir a surpresa. Mas aí é o tal do medo do desconhecido, que a gente não sabe o que vai. E é uma reação normal, Jorge. Lógico. Ia ser estranho se a gente não sentisse medo. Aí ser gera. bem estranho. Mas gera uma. Aí talvez se a pessoa também não tem esse tipo de reação, porque talvez a soberba. Mas aí a gente pode entrar. Autoconfiança demais. Mas existem patologias. Por exemplo, alguém vai cometer um crime, de algum modo, o medo ali tá meio suprimido. E como é que ela enfrenta todas as possibilidades de tudo poder dar errado e consequências terríveis, ou age de forma inconsequente? Então aquele mecanismo do medo naquela pessoa, dentro daquela estrutura que ela tem, não é muito funcional. Então assim, a gente consegue perceber. Medo, culpa, minha consciência é pesada. Nossa, eu fiquei com uma caneta sua que não vale nada. Nossa, Ludmila, desculpa, eu te entrego de volta. Outras pessoas roubam, colocam a cabeça no travesseiro e dormem. Ou seja, os nossos funcionamentos são muito diferentes. Né? Aí entra na questão dos valores, mas o medo ele é importante também. Por exemplo, assim, eu tô com medo dessa pessoa que tá me ligando aqui. Nossa, tá pedindo para eu acessar aqui. Será que isso não é um golpe? Olha, eu tô com medo de andar naquela rua à noite no escuro. Nós não estaríamos por aqui, né? Se não fosse o mecanismo do medo. A gente mas quando ela perpassa isso de normalidade e transborda, a síndrome do pânico, como você disse, é um problema. É um dos casos, é uma manifestação. E aí o que a gente faz quando o medo aí é uma forma de impedir da gente seguir a vida, dá essa questão da ruptura? O que a gente deve fazer também para evitar chegar a esses momentos assim? Foi bom aquela questão no intervalo, porque fugir das receitas de bolo é uma ótima dica, pra você ver, uma dica para falar assim, vamos fugir das dicas. Porque às vezes eu posso estar diante de uma dica, não conseguir seguir ela e me sentir muito mal. Mas vamos pensar também que existem tratamentos. E o tratamento vai desde o medicamentoso até a psicoterapia, ou os dois. São maneiras muito honestas da gente começar a discutir a respeito das questões que nos geram medo, que nos geram ansiedade, dúvida e angústia. Nós não podemos desprezar a possibilidade dos tratamentos. Nós não podemos desprezar que a questão profissional ela está aí para contribuir para que as pessoas, de algum modo, enfrentem, mas de uma maneira respeitosa, aquelas dificuldades ou aqueles adoecimentos que se manifestaram. Eu acho que para a gente refletir o que a gente conversou aqui, Pedro Mesquita, cante uma música para a gente se livrar dos medos nesse momento. Música que nos leva assim lá para cima. E até para que a gente possa aí vencer as preocupações que a gente tem agora. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu filho, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. Haja colírio pra esse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de
de desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim, e vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Escutando música boa, a gente viaja nela, esquece também um pouco dos medos, dos problemas e nos recarrega, nos reenergiza, não é, Jorge, para enfrentar? Por Sim. aí? Também, né? É uma dica que você não quer dar? Não, a arte ela tem sua função. Tanto para quem, de algum modo, está conectado com ela, quanto para quem recepciona, né? A gente precisa encontrar coisas que nos identifiquem, e isso que pode ser um filme, uma música, ou a arte de maneira geral, ela é uma excelente maneira da gente se expressar. É essencial, e apesar de que para muitos pode parecer que não seja, é sim. Sem arte, sem música, sem essas formas de atuar, a gente não consegue expressar tão bem as emoções nossas apenas com palavras e racionalidade. E nos libertar também dos medos quando esses atrapalham a nossa existência. Sim, infelizmente, para lidar com medo não existe outra forma a não ser enfrentá-lo, mas que para enfrentar que a gente precisa também de um ambiente que seja colaborativo para isso e não só crítico. Muito bem, Jorge, quero te agradecer aqui a presença no programa. Essa porta está sempre aberta para você, para a gente provocar esses diálogos, para a gente refletir um pouquinho dos nossos modos de vida. Fico agradecido pela oportunidade, é sempre ótimo poder falar sobre a psicologia e sobre essas questões. Muito bom, daqui a pouco a gente volta para o Pedro Mesquita finalizar e aí cantar a música de trabalho que está estourada por aí. Um minutinho só, viu, gente? De volta com o nosso programa Espaço Feminino e sim, tem música pra gente terminar aqui o nosso programa, que ainda falta um pouquinho. A gente vai dar um presente pra alguém que tiver participado, inclusive depois você quer escolher aqui? Separa o dedo assim, é a pessoa. Posso? Vai ser assim, na sorte. Na sorte? Pode. Na sorte, assim, claro. ó. A gente parou o dedo, é essa pessoa e vai levar um presente super legal da Lady Like. Ô Pedro, a gente falou do seu trabalho agora, tá saindo do forno, inclusive com um clipe que a Adriana pode até colocar enquanto a gente conversa, colocar um trechinho aí dessa gravação que você fez. Essa música, GPS, como é que foi a inspiração para ela? Como é que você colocou a sua identidade? Como é que foi essa construção? Essa música, na verdade, ela é composição minha e do Diogo Júnior de Patrocínio. E aí a gente sempre quis reunir para compor. E aí ele foi lá na minha cidade e ele levou um pedacinho dela pronta. E aí a gente finalizou junto. Essa música ficou guardada por muito tempo. E aí, durante esse ano de 2022, eu pensei em gravar um projeto. E aí essa música, na verdade, de início eu não queria fazer ela. E aí, incentivo de amigos que escutaram a música, que eu cheguei a apresentar, falou, não, Pedro, essa música tem que entrar, ela tem que entrar. E aí a gente gravou ela no DVD. Graças a Deus, uma música chiclete, comercial, muito bacana. E veio essa ideia também de gravar um remix com o Dust DJ, que é de Rio Paranaíba. Abraço pra você também, meu irmão. A gente gravou um clipe da remix dela no carnaval às 5 horas da manhã, o povo no auge da loucura. Muita gente cantando, que eu fiquei muito surpreso com isso. Muito feliz depois desse dia. E tem esses trabalhos novos aí também, graças a Deus. Então vamos colar mais essa música? Vamos ver? Bora. Vamos ver agora chicletar mais ainda? Olha, me liga, diz que não tá bem. Essa sua voz não engana ninguém. O que aconteceu? Se bem que a gente nem devia tá junto, a gente nem devia tocar nesse assunto pra errar mais uma vez. É que briguei com a saudade a noite toda. E pra ser sincero, eu quero a sua boca.
Cê volta ou eu vou, tô pronto pra te amar, sentindo saudade sua através do meu celular. Aonde é que eu vou? Aonde vou te achar? GPS com saudade é mais fácil de encontrar. Cê volta ou eu vou, tô pronto pra te amar, sentindo saudade sua através do meu celular. Aonde é que eu vou? Aonde vou te achar? GPS com saudade é mais fácil de encontrar. Canta e dança junto também, que música animada, que música boa. Obrigado. Sensacional, gostei demais. Chiclete e sucesso. A versão remix ficou muito boa, viu? Depois dá uma botadinha lá. Remix dela. Ficou muito legal. Muito legal. Mais animada ainda. Vai chegar na balada e o negócio já tá estourado. Coloca o dedo aqui agora. Sorteio? Vai ser assim hoje. Muita gente. Não tô olhando não, viu, gente? Aqui? Essa aqui que marcou de verdinho? Vamos ver. Ela pediu, quero presente. Presente da Lude. Vamos ver a Antônia. Antônia, o presente da Lady Like é seu, do 99669, final 57, que participou aqui do nosso programa. É seu. O programa não. Presente. Tá bom, mas se quiser vir pro programa também, a gente divide, porque aqui é tudo partilhado. Então, obrigada por todo mundo que participou, muita gente elogiando você. Doido pra saber. A gente colocou também o @ do Pedro na tela para você seguir, para você se inteirar. Mas é a primeira vez de muitas outras que ele virá aqui no programa. Prepara um trechinho pra gente fechar. Hoje eu visto Maria Gabriela Modas, roupa bonita. Bonita pra ir pra balada, pra ir pro bar, pra curtir. Curtir Pedro Mesquita. E pra fechar, um trechinho. Vamos fazer um trechinho? Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Finjo que o tempo não passou. Busque em outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos, mas em pensamento guardo cópias do seu beijo de solidão. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos, mas em pensamento guardo cópias do seu beijo de solidão. Guardo cópias do seu beijo de solidão. Caraca, sensacional. Tô muito fã mesmo do seu trabalho. Hoje comentei com algumas pessoas, nossa, que legal, hoje vai Pedro Mesquita lá no programa, só recebi elogios, que viu você cantar no bar, que viu você cantar na festa, que viu você cantar em eventos. Isso coroa o seu trabalho e mostra que a professora lá atrás, que falou, menino, deixa o futebol, deixa pra lá, o negócio é música, que bom que ela insistiu e você tá aqui com essa voz linda, com esse trabalho muito bacana. Parabéns de verdade. Fico feliz, viu? Obrigado pelo feedback aí do pessoal pra você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Muito bacana o seu espaço, muito bom. Espero voltar mais vezes. Eu sou seu fã também agora, tá? Então, fechou. A gente viu vários telespectadores também elogiando muito o seu trabalho. Obrigado. Muito Obrigado a todo bom. o pessoal que tá aí em casa escutando. Acredito que os meus pais também estejam aí ouvindo, a minha turma aqui de Patos, meus amigos daqui também, toda a galera da região aí que são meus amigos, estão aí acompanhando seu programa hoje também, viu? Tenho certeza Obrigado que a todo mundo torcendo muito pra você também. Um beijo pra sua família. Obrigado, viu? Obrigada de verdade, Pedro. A casa é sua, a porta tá aberta, só chegar. Obrigado, gente. Obrigado, Lude. Valeu, viu? Valeu. Bom, nosso programa termina sempre assim. A gente tá empolgado, quer dançar, quer cantar, quer conversar, quer bater papo por aqui, mas a nossa hora, eu falo que ela é rápida. Por isso que é muito gostosa também, porque sempre fica gostinho de quero mais. Na semana que vem a gente volta, a gente continua a falar de mais
coisas aqui no programa. E você é convidado, convidada, manda aqui no nosso programa, viu? Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.